Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer de forma bem informal, tá? Até porque eu tô tendo que usar uma colinha, né? Porque não é a minha área, mas eu coletei bastante informação, conversei com colegas, fiz uma pesquisa para passar o conteúdo aqui para vocês, porque é uma dúvida muito recorrente essa questão do siso, tá bom? Então, vamos para as perguntas. O que é mais comum de se perguntar a respeito de siso? Né? A maioria das pessoas tem muito medo em relação a ter que extrair o siso. Então me perguntam, doutora, eu sou obrigado, eu tenho realmente que tirar o siso? Por que eu tenho que tirar o siso? Se tá tudo bem, né, comigo, com os meus dentes aqui, eu não tô querendo tirar, né? Então, existem 3 situações para o siso. Ele pode não nascer, não se formar, ele pode se formar e ficar no osso, né, não erupcionar, não vir para a boca, ou pode nascer, né, normalmente, se formar, nascer e vir para a boca normalmente, tá? Nessas situações, então, se você não tem o siso, maravilha, né? Você vai fazer entre 18 e 21 anos, mais ou menos, a idade ideal para a gente verificar essa questão do siso. Você faz um raio-x, você viu lá que não formou não tem nada de dente lá, ótimo, você é um sortudo, você é evoluído e você não tem o siso, não precisa se preocupar. Agora, se você tem o siso, mas ele já nasceu, vamos supor então que ele já nasceu, tá? Ele já tá na sua boca, ele veio retinho, você tá conseguindo usar ele para mastigação, ele não está te prejudicando, você tá conseguindo fazer higiene normal com ele, tá? Conseguindo limpar, não tá dando cárie, não tem nenhum problema, não tá inflamado, não tá doendo, não tem motivo para você tirar o siso, não precisa ter bronca com o siso, ele vai ficar ali, ele vai exercer a função dele, como todos os outros dentes, e é importante que você tenha consciência de que tem que cuidar dele, assim como tem que cuidar dos outros, e dar um pouquinho mais de atenção, por ele estar numa região mais difícil de higienizar, tá? Mas você pode manter ele na sua boca sem nenhum problema. Agora, se esse dente, ele nasceu, tá lá dentro do seu osso, que a gente chama, os dentistas chamam de incluso, tá? Quando o dente tá dentro do seu osso, ele tá incluso, né? Aí nessas situações, é importante que nesse período, você observou, ele tá com entre 18 e 21 anos e o seu dente, o siso, não erupcionou, não veio à boca. Então é importante que você faça uma radiografia panorâmica, para avaliar esse siso, né? Porque se ele tiver com falta de espaço, estiver lá incluso dentro do osso, ele pode estar inclinado ou pode estar deitado. Isso não é muito bom, tá? Existem algumas escolas que afirmam que esse dente tem a capacidade de empurrar e entortar os outros dentes. Existe uma outra escola que não acredita nisso. A minha experiência clínica me diz que isso é possível de acontecer sim. Eu já vi casos de paciente que fez até tratamento ortodôntico e perdeu a contenção, soltou, não teve cuidado de recolar a contenção e os dentes entortaram. Então, eu acredito nessa possibilidade. E também tem o fato de que esse siso pode estar prejudicando o dente do lado, tá? Em algumas situações. Como, por exemplo, ele pode fazer uma pressão na raiz do dente do lado e causar uma reabsorção nessa raiz que pode levar, às vezes, até a perda desse dente vizinho dele. Outra situação é que às vezes ele nasce assim, pouquinho, não nasce completamente, ele vem um pouco inclinadinho, você não consegue nem ver que ele tá ali atrás, e ali nessa regiãozinha entre o penúltimo e o último dente, né, que seria ele, o da frente, vai acumulando alimento, você às vezes não consegue ver, não consegue higienizar muito bem, e vai acabar formando uma cárie nesse dente vizinho. E essa cárie vai crescendo ali, você não percebe, fica numa região difícil mesmo de visualização, difícil de higienização e pode até dar um canal, às vezes até perder esse dente. Então é uma situação bem complicada que deve se atentar. Outra situação, que esse siso, o que acontece? Quando o dente está em formação, ele tem uma capinha protetora que o envolve, chamada de capuz pericoronário. Esse capuz, ele protege a coroa desse dente. E pode acontecer desse capuz se inflamar por algum motivo e formar cistos ou até tumores. Acontece sim, tá? Então a gente tem que estar ligado, gente.
Se porventura você tá com esse siso lá, seu dentista já viu na panorâmica, que a gente vai indicar, tá? Toda vez que você tiver um siso nessa situação, que ele tá dentro do osso, que ele tá inclinado, a gente vai indicar a extração. Se porventura você não quer ou não pode extrair de jeito nenhum, o recomendado é que você faça radiografias panorâmicas de pelo menos de 6 em 6 meses, no máximo de ano em ano, para acompanhar se não tá dando nenhum cisto, se não tá dando cárie, qual que é a situação desse dente. Outra situação que é uma situação muito recorrente e que incomoda muito os pacientes, aí nesse caso não tem escapatória, tem mesmo que fazer extração, é quando o dente está começando a erupcionar, vindo inclinadinho, e aí forma-se uma carninha em volta dele, como se fosse uma gengiva que está se desfazendo ali para o dente sair. Essa gengiva, ela sofre o impacto do dente de cima, do siso de cima que já erupcionou, ou até do segundo molar de cima, e aí ela vai impactando ali e vai machucando esse dente, essa gengiva formada em cima do siso. Isso também, junto a isso, tem o fato de acumular alimento ali. E aí inflama muito, dá o que a gente chama de pericoronarite. Isso é muito doloroso, incomoda demais. E aí nesses casos a gente tem que desinflamar ali a região, fazer um desbridamento e depois tem que fazer a extração desse dente para parar de incomodar, tá? Outra coisa que me perguntam muito aqui é se, por exemplo, eu tenho que extrair todos os sisos então? Se você vai extrair o de baixo, por exemplo, por algum motivo, é interessante que você tire o de cima também, porque eles têm que estar ali, ó, casadinhos, juntinhos. Senão, pode acontecer de você morder a bochecha, né? Então, é interessante que se você for tirar, pelo menos, se for tirar o de baixo, que você tire o de cima, ou se for tirar o de cima, que você tire o de baixo, do mesmo lado. Não necessariamente tirar os 4. Né? Isso vai ter que ser avaliado individualmente aí pelo seu dentista, qual vai ser a melhor estratégia aí para a extração desse siso, tá bom? Então é isso, gente. Não precisa ter bronca com siso, não precisa ter medo. O ideal é que você procure um bom profissional, um bom cirurgião para que faça uma cirurgia tranquila, que você obedeça as orientações pós-operatórias, pré e pós-operatórias da cirurgia, para que corra tudo bem. Mas o siso não é um bicho de 7 cabeças, né? E eu acredito que quando bem conduzido tudo dá certinho, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!